primeiro vamos lá, né? Patagônia é capital, tô no Patagônia interior. capital, tô no Patagônia interior, capital. né? Então, o capital a gente deixa aqui pra Faria Lima, tudo. Onde nós estamos, inclusive. Né? Exato, né? Onde eu tô hoje, beleza. Cara, a gente tem, eu falo de tudo um pouco do imobiliário, né? Então tem o imobiliário, imobiliário de tijolo, tem desde o imobiliário de leilão, ao imobiliário de comprar terreno para desenvolvimento, seja para incorporação, seja para loteamento, ao imobiliário de BTS, então vamos fazer um BTS, até mesmo o imobiliário tradicional de comprar um ativo pronto, já performado, bonitinho. Então a gente olha para tudo e do lojas. Só que o processo dessas empresas, desses grupos, de não ter o seu próprio imóvel, né, de investir no imobiliário para depois poder abrir o negócio, no Brasil isso é recente, essa mudança, né? Acho que vem muito da minha época, meu pai trabalhou no Banespa, então eu lembro quando o Banespa foi vendido para o Santander colocou as agências à venda. Cara, isso era, mas você vai vender os ativos imobiliários? Não, vou pagar aluguel, prefiro pagar aluguel. Então, isso é recente no Brasil. Bem-vindos a mais um episódio do Leilão Cast. Eu sou o Guilherme Lourenço, CEO da Cardial. Meu nome é Paulo Oliveira e eu sou diretor jurídico da Cardial. E hoje, nosso convidado é o Gustavo Pupim. Bom dia, pessoal. Prazer. Bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela presença. Valeu. O Gu, ele é sócio da Patagônia Capital, uma gestora de Ribeirão Preto. Hoje administram provavelmente alguma coisa entre 2 bilhões de 2 reais. bilhões, exato. E queria que você contasse, Gu, pra gente um pouquinho de você, da tua experiência, um pouco da Patagônia. E, cara, a ideia aqui é bater papo. Show. E aprender um pouco com você aí. Primeiro vamos lá, né? Patagônia é capital, tô no Patagônia interior. capital, tô no Patagônia interior, capital. né? Então, o capital a gente deixa aqui pra Faria Lima, tudo. Boa. Onde nós estamos, inclusive. Né? Exato, né? Onde eu tô hoje, beleza. Bom, cara, primeiro obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Falando bem resumidamente aí da minha trajetória, sou formado em economia, trajetória dentro de empresas de serviço e sempre aquele sonho de empreender, né? Então, há 11 anos atrás, uma primeira caminhada do empreendedorismo como empresa de consultoria que culminou aí na gestora. Bacana. Pelos serviços que a gente prestava ali junto com algumas famílias. E aí vem um pouco do histórico da Patagônia, né? Hoje o AUM, o nosso patrimônio sob gestão que você comentou, nos 2 bi, eles se dividem ali basicamente no braço da Asset, que são fundos da gestora distribuídos por nós, que tem 1 bi, e o outro 1 bi são fundos de família, gestão de fundo patrimonial mesmo. E essa vertente, que eu acho que é um pouco do nosso assunto hoje aqui, né? Uma vertente muito forte imobiliária. Tá? Então, basicamente, hoje a gente pode falar que mais de 70% do nosso patrimônio sob gestão está em ativos imobiliários. Acho que Bacana. culmina bastante aqui com o nosso bate-papo. Com certeza. E a gente não vai conseguir fugir do inglês agora, porque eu não sei outro nome para falar multifamily office. Aí ferrou. Mas aí eu também não sei. Mas a gente poderia falar que vocês também são um multifamily office hoje, certo? Sim, isso aí. Bacana. Atendemos 20 famílias hoje. 20 famílias. 20 famílias. No interior, em São Paulo? Interior, São espalhado? Paulo, Curitiba, Goiânia, estamos espalhados aí pelo Brasil. Legal. Ô Gu, e dentro do imobiliário de vocês hoje, quais são as principais teses? Cara, a gente tem, eu falo de tudo um pouco do imobiliário, né? Então tem o imobiliário, imobiliário de tijolo, tem desde o imobiliário de leilão, ao imobiliário de comprar terreno para desenvolvimento, seja para incorporação, seja para loteamento, ao imobiliário de BTS, então vamos fazer um BTS, até mesmo o imobiliário tradicional de comprar um ativo pronto, já performado, bonitinho. Então a gente olha para tudo do imobiliário. Entendi. E aí você consegue explicar para a gente o porquê do imobiliário? Por que 70%... Paulinho, vem um pouco do nosso histórico e acho que até um pouco da vertente das famílias, né? E o perfil do brasileiro. Eu acho que o perfil do brasileiro ganhou um dinheirinho, ele quer imobilizar um pouco, ele quer olhar, esse daqui é meu, né? E vem um pouco daquele histórico também econômico que a gente passou do governo Collor, que travou todas as...
bloqueou toda a liquidez, né? Sim. Então, a segurança econômica, quem ainda tem um pouco mais de idade como eu, lembra da questão, eu prefiro ter o meu patrimônio ali garantido no imobiliário do que deixar o dinheiro na poupança, que eu não sei o que o governo pode fazer com esse dinheiro. Exato. Né? E a gente vem um pouco disso, e até é engraçado, né? Porque a hora que você fala, tô lá em Ribeirão Preto, você tem muito fiagro, você trabalha muito com agro. Cara, a gente não tem fiagro ainda, mas tem muito imobiliário. Por quê? Justamente por esse perfil das famílias e aí pelo que a gente foi se especializando em 8 anos de consultoria, conversando e entendendo as necessidades ali do interior. E eu acho que o brasileiro é muito patrimonialista, né, cara? Assim, a gente olhando, né, para a cultura do brasileiro é muito patrimonialista. Quando a gente vai para o interior, é mais ainda. Ele é mais patrimonialista ainda. Então, quando você vai, né, para cidades menores e você vê o cara ali que talvez seja, né, que tenha mais patrimônio, provavelmente 80% do patrimônio dele é patrimônio imobilizado e imobiliário, né? Estou chutando aqui um número mais no cheiro do que... A gente brinca e falando no mercado financeiro, se o cara tem 10 milhões de liquidez, pode ter certeza que ele tem 90, 100 milhões de patrimônio imobilizado. Exato. É isso, é 80, 90% imobilizado. Isso é imóvel, isso é empresa, mas sempre que tem uma empresa tem um imóvel, porque o cara não alugou a sede dele, ele construiu a sede dele. O histórico do brasileiro, eu acho que é um pouco assim, né? Ele entende que no final das contas a reserva de valor dele tá mais no imobilizado, e aí dentro do imobilizado boa parte disso acaba sendo imobiliário, e aí ele deixa uma liquidez ali, provavelmente a próxima liquidez que ele tiver, ele vai reinvestir em imobiliário. Eu acho que é isso que imobilizar acontece, de novo. Né, hoje exatamente. Com os clientes. E eu acho que isso não é só nem da pessoa física, né? Eu acho que o processo, que é uma das coisas que a gente trabalha, o processo de desmobilização das próprias empresas, bancos. A gente tem um fundo hoje que é um fundo da Caixa, que tem agências da Caixa, prédios administrativos. A gente tem um fundo que é um fundo de BTS, que o principal inquilino era o Açaí. Tinham 13 lojas. Só que o processo dessas empresas, desses grupos, de não ter o seu próprio imóvel, né, de investir no imobiliário para depois poder abrir o negócio, no Brasil isso é recente, essa mudança, né? Acho que vem muito da minha época. Meu pai trabalhou no Banespa, então eu lembro quando o Banespa foi vendido para o Santander colocou as agências à venda. Cara, isso era, mas você vai vender os ativos imobiliários? Não, vou pagar aluguel, prefiro pagar aluguel. Então, isso é recente no Brasil. Sim. Então, essa mudança de cultura é recente para as empresas. Imagina o que isso vem na cabeça da pessoa física, né? Ele ainda quer o imobilizado. E eu entendi que, pelo que você falou, você também tem investimento dentro da carteira da empresa em leilões. Tem um fundo imobiliário de leilão e tem investimentos de leilão das famílias, né? Não só via fundo, mas diretamente, ou via fundo exclusivo, ou diretamente via empresas da família. Então, das famílias, é uma vertente que a gente acaba olhando bastante como oportunidade de investimento. Legal. E no seu dia a dia, você vê muitos investidores interessados nesse fundo de leilão? Como é que é a barreira de entrada? As pessoas ainda têm muita desconfiança, né, por esse mercado? Cara, eu acho que é um pouco da assimetria de informação. Ela acaba gerando uma certa desconfiança, e principalmente quando você fala assim... acho que é a grande máxima do leilão, né, ainda. Cara, mas a justiça brasileira demora muito. Esse negócio aqui eu tenho que comprar para ficar amarrado, porque vai demorar muito para desenrolar e eu poder fazer alguma coisa nesse imóvel. Uhum. E realmente a gente sabe que em alguns casos isso acontece. Sim. Só que aí vem um ponto da análise, que é feita antes da aquisição do imóvel, né? E eu acho que um pouco daquela máxima, né? Você vai ter uma ação ativa no desenrolar daquilo, ou você vai ficar esperando de fato tudo acontecer de forma reativa, de forma reativa. E eu acho que um outro ponto importante aqui na tomada de decisão é o desconto que você tem. Cara, beleza, se eu tiver que esperar 10 anos, tudo bem, mas qual que é o desconto que eu estou tendo na aquisição desse imóvel? Modela. E aí eu acho que o problema ainda de alguns tomadores de decisão, de investidores, é saber fazer essa conta financeira. E aí é onde a gente entra com as famílias ajudando.
Então, cara, vamos modelar. Primeiro assim, qual que é o valor do ativo imobiliário na região que você está querendo? Qual que é o desconto que você está tendo via esse leilão? E qual que é o seu limite, né, aceitável para você ir no lance? Qual é o máximo que dá Qual é o máximo que dá para você chegar, né? Entendendo o risco de prazo que você tem aqui? Exato. E essa análise antes é o que te permite ter essa ideia do risco de tempo, de regularização, posse, enfim, todo o caminho que você ainda tem que percorrer para de fato ter esse ativo à sua disposição, né? Exatamente. E aí eu acho que é um pouco disso que alguns clientes, alguns amigos que a gente conversa, leilão eu já fui, não deu certo, comprei um. Falou assim, mas e aí, como é que foi? Aí você vai conversando e entendendo, a razão deu lugar para a emoção. Sabe aquele negócio, eu não vou perder, eu quero muito? Sim. Aí o cara extrapola o preço, aí a conta não fecha. Né? Ou então foi naquela empolgação mesmo do leilão, né, do glamour, um pouco da participação, de querer dar ali, bidar, né, dar o maior lance, e aí também não entende o que precisa ser feito e como ser feito. Né? Exatamente. Muitas vezes não está preparado, né? Tá vindo um leilão de banco. O banco tá tudo certo, é só eu pegar o imóvel. A hora que vai haver, o imóvel tá ocupado. Ele nem pesquisou antes de saber para se o imóvel estava desocupado ou não. Então, Só que eu imagino que hoje, então, vocês também, assim, de alguma forma, fazem uma análise, né, do mercado, enfim, das oportunidades, e acabam colocando isso como uma estratégia de diversificação para o cliente. Exatamente. Aquele cara que às vezes está ali muito concentrado em coisas mais convencionais e às vezes até procurando alguma coisa, né, fora da caixinha e... Eu não vou nem falar que é o cara que está no convencional, Gui. Eu acho que é a oportunidade dele ter um investimento com bom retorno. Então, no final do dia... Os nossos clientes eles estão bem pulverizados em investimentos, tá? Tem o investimento em regiões diferentes, mas aquela vertente do leilão é falar assim, tem uma boa oportunidade de investimento aqui, vamos olhar para isso? Então acho que é um pouco nesse sentido. E é para tudo, para coisas, eu acho que assim, o chamariz do fundo, que a gente tem em fundo de leilão, que conta com tecnologia, né? Sim. Eu acho que... Então, estamos juntos nessa. Acho que o diferencial dele é você dar acesso a um tipo de ativo aqui, em São Paulo. Mas não é só isso, né, que o investidor procura. Então, a hora que você olha, eu tenho oportunidade de fazenda em leilão. Você tem oportunidade de outros ativos, de terreno. Então, olhar e saber mapear essas oportunidades de leilão é onde está o diferencial. Legal. E eu acho que um fundo, né, voltado para isso, a Patagônia hoje gere um fundo chamado Roma, depois se a gente puder explicar um pouco para a turma o que é o Roma. Eu acho que o fundo e os fundos, né, que tem esse escopo, eles acabam dando para aquela pessoa que eventualmente não quer fazer o leilão direto, participar disso de alguma forma e usufruir dos retornos que um leilão judicial hoje pode apresentar, sem necessariamente ter que ir lá e ter que bidar e ter que... Então, como é que funciona a questão de um fundo hoje imobiliário? Né? Um fundo hoje, ele é todo regulamentado, enfim, né? Tem toda uma governança por trás desse fundo. O que você acha de vantagem para essa pessoa? Muitas vezes o investidor ele não tem tempo para ficar olhando ali, esmiuçando o detalhe. E é por isso que eu acho que vocês têm acabam tendo um grande valor, né, para esse investidor. Mas como que vocês gerem essa informação? Gui, bom, falando um pouquinho do fundo, né? Eu acho que onde que tem alguns benefícios aqui do fundo para o investidor? Primeiro, a diversificação de risco. Então, nós estamos falando que o investidor ele consegue entrar com um ticket menor no fundo do que se ele fosse comprar o ativo diretamente. Aquele determinado ativo. Determinado ativo. Então, estou falando de um ativo, a tese do fundo, de apartamentos a partir de R$1 milhão que você ainda tem que fazer uma reforma, um retrofit para vender. Então, estou falando de basicamente uns investimentos ali de 1 a 1,5 milhão de ticket médio. Que o investidor ele pode entrar com um investimento no fundo de 200, 300, 400 mil. Então, ele consegue diminuir o ticket. Então, você dá acesso a uma gama maior de investidores, né? Não limita tanto aquele investidor que tem o potencial do 1,5 milhão.
e você diversifica o risco. Porque o fundo não vai investir em um único ativo. O fundo vai investir em 10, em 20, em 30 ativos. Então, se você tiver problema com um... E, gente, problema vai acontecer, não tem jeito, né? É uma obra que atrasa, é um processo de liberação do imóvel que demora um pouco mais. Uma emissão na posse que vai dar uma escorregada. Um juiz que está de férias, né? Um ocupante um pouco mais brigão. Então, assim, problema você vai ter. E a hora que você está num fundo, além de você estar regulado, você tem uma CVM, você tem um banco central, você tem um administrador, você tem auditoria, você tem toda uma governança com prestadores de serviços especializados para fazer aquilo, você diversifica seu risco porque você não está investindo em um único ativo. Não é um fundo de um monoativo. Né? Então, acho que tem diversas vantagens aqui a hora que a gente olha para o investidor tradicional. Entendi. E fora a questão de trabalho. Né? Cara, o investidor ele não tem tempo, muitas vezes, para ficar dele. Ele tem um negócio dele para tocar. Né? Então, a hora que ele tem pessoas especializadas que vão dedicar tempo para participar do leilão, para fazer uma análise prévia e para tocar o negócio depois, o que ele vai receber é a rentabilidade. Né? Perfeito. E em termos de tecnologia, para essa tomada de decisão, de investimento, hoje como é que você utiliza e auxilia os seus cotistas, enfim, clientes, nessa... De uma forma geral para investimento nos fundos, ou então até passar essa segurança para o investimento em leilão? Como é que você faz isso no dia a dia? Paulinho, cara, e aí jogo extremamente aberto, né? Acho que pré-cardial, para a gente ter a tomada de decisão de um investimento de leilão, ela era muito mais demorada. A gente tinha muito mais receio. Por quê? A hora que você pega processos, né, judiciais para conseguir fazer uma análise e depender de uma pessoa, ler tudo aquilo, você demora mais para tomar decisão. E aí eu acho que a questão tecnológica, o que vocês desenvolveram com a Cardial, que traz uma base tecnológica para fazer uma análise do processo, conseguir fazer um mapeamento do valuation daquele negócio, principalmente aqui em São Paulo, né, e dar esse direcionamento, ajudou muito a gente ali no processo de tomada de decisão. E a gente acaba, vocês sabem, não usando só para o Roma, né, que a gente é parceiro, a gente está junto no Roma, mas a gente acaba usando para outras tomadas de decisão de famílias ali no processo de outros fundos e até pessoas físicas. E até de outros perfis de ativo, né? Porque Exato. O fundo hoje, né, ele acaba sendo um instrumento, na verdade, um veículo, né? Ele é um veículo muito especializado e com um escopo muito fechado, né, do tipo de ativo que ele tem como intenção de investir. Mas acaba orbitando muita coisa. A gente está falando, né, hoje de um fundo voltado para um mercado imobiliário mais específico de São Paulo, uma região mais específica. Só que quando você olha o que orbita isso, ele vai de imóveis maiores, com maiores tickets. Você vai para imóveis menores, né, com menores tickets, mas também acaba extrapolando isso. Né? A gente já chegou a olhar galpões. Sim. Já chegamos a olhar terreno em região em que fazia sentido para incorporação, para logística. E aí o cliente acaba tendo esse acesso. Fazendas. Então, eu acho que... E aí a base tecnológica, cara, eu acho que o que a tecnologia ajuda a dar velocidade para isso é muito importante. Né? Porque depender de pessoas a todo momento é difícil. É lógico. Você tem... Cara, hoje está todo mundo... Eu brinco, está todo mundo a 120% de ocupação. Né? Então, o tempo de análise, o tempo de resposta acaba sendo devagar quando você tem uma necessidade de tomar uma decisão rápida. E até para o nosso ouvinte ali entender o que a Cardial faz, então, o que o Gustavo está dizendo aqui, né? A Cardial, ela acaba com tecnologia, né, tentando dar mais velocidade para a análise daquela determinada oportunidade. Né? Então, a gente hoje olha muito o leilão judicial, então a gente acaba conectando com os tribunais de justiça, principalmente para entender qual que é o tamanho do problema ali naquele processo. E além disso, a gente olha outras duas coisas, que é uma análise de mercado. Então, de fato, qual é o valor de mercado daquele determinado imóvel. Hoje, a gente tem uma base muito completa em São Paulo. E além disso, a gente acaba tendo tecnologia para analisar a matrícula, que
eu digo que é a certidão de nascimento Exatamente. a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, né? Então, ele nasceu ali e tudo que vai acontecendo na vida todo dele... histórico tá ali, né? ali. E aí você tem uma matrícula que pode ter uma página, a pessoa foi lá, comprou e não fez mais nada há 30, 50 anos, ou você tem matrículas com 30, 50 páginas, Exatamente. indisponibilidade, penhora, enfim, né? Aquilo que vai... E como que você olha isso e como que você olha o timeline daquilo, né? Ele nasceu e até hoje o que aconteceu. Então, é isso que a gente faz hoje e a gente acaba, né, ajudando o investidor pessoa física, mas a gente também está ajudando o investidor institucional que eu acho que, né, tem um grande potencial nesse mercado e que de alguma forma tenta até diversificar no mercado de leilões. Complementando, eu acho que a tecnologia ela mitiga os riscos e o tempo do processo, né? Então, o que você falou até no início, poxa, às vezes a gente fica na mão de um juiz que não quer trabalhar ou alguma surpresa do cartório. Você com tecnologia, analisando os dados, poxa, como é que esse juiz se comportou nos últimos 5, 10 anos? Você consegue ter uma previsibilidade maior de tempo, de resposta, enfim, de resolução. Então, isso também garante e dá mais tranquilidade para esse investimento no tempo, né? É para tomada informação, gente. A informação para tomada de decisão faz toda a diferença. Então, você ter uma forma de alcançar... Imagina como que, sem tecnologia, a gente conseguiria saber qual que é o processo de tomada de decisão do juiz ou se o advogado da contraparte é mais... que o juiz tem para tomar uma decisão. Putz, cara, não dá, é humanamente impossível, né? E a tecnologia ajuda isso. Eu acho que até pensando uma coisa que a Cardeal ajuda aqui também, né? E mais uma vez, né, falando... um processo que ajudou a gente muito ali em algumas oportunidades de investimento, é na questão que o Gui falou da precificação, né? Porque não é sempre correta a precificação. Todo leilão tá barato. Cara, às vezes não. Às vezes o leilão não está barato. A avaliação foi feita errada. A avaliação, né, foi feita errada. errada. Então, assim, isso é importante também, né? E quando não tem essa informação, porque a cidade de São Paulo teve aquele benefício da abertura das informações do ITBI. Legal. Pô, interior, às vezes a gente não tem isso. Então, tem que ter uma pessoa que também entenda de avaliação para saber se aquela oportunidade é boa ou não. Exato. E fazer conta. Cara, fazer conta de taxa de retorno. E muitas vezes você entende do micro. Você fala, putz, né? Lá em Ribeirão, né? Você sabe ali, cara, aquela região, aquele bairro, você entende como funciona, né? Porque é o dia a dia, é a forma como você vive ali e sabe do que está acontecendo no teu quintal. Agora, putz, o que acontece lá em Recife, né? Qual que é a melhor região hoje de Recife, né? Como não só a melhor hoje, mas aquela que tem o maior potencial para os próximos anos. Então, a gente consegue, né, transformar dado em informação para facilitar exatamente a tomada de decisão. E aí, obviamente, que essa tomada de decisão ela envolve os 3 pilares, né? O pilar judicial, que é o que é aquele processo, quem são os personagens e como que a gente mede isso. O segundo é a matrícula, quanto tempo eu vou demorar para, de fato, ter meu nome ali registrado na matrícula. E o terceiro e o mercado, né? Ele vale isso mesmo? Ou aconteceu alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa nos próximos meses, anos, que vai subir o preço, vai abaixar o preço e tudo mais. E aí, Gu, assim... Na minha visão, eu queria entender um pouquinho da tua, assim, o leilão ele acaba sendo uma parte do mercado imobiliário, né? Então, eu acho que apesar, né, do podcast ele ter um viés, né, óbvio para leilão, é sempre bom ter você, né, um cara entendido do mercado imobiliário para dar uma visão meio completa. E aí, o que a gente entende é o seguinte, o leilão ele é uma parte desse mercado imobiliário, e muitas vezes ele até acaba sendo um rebote de algumas coisas que acontecem, né? Então, hoje a gente tem um cenário em que é um cenário de alta de juros. Sim. A gente tem um cenário em que um título, às vezes, né, pós-fixado ali, uma dívida pós-fixada, ela acaba ficando cara, né? Mas olhando o todo, e aí, obviamente, tentando, né, encaixar um pouco do leilão, o que vocês lá na Patagônia hoje entendem assim que está acontecendo e os efeitos disso no mercado imobiliário? Como vocês estão analisando esses últimos movimentos do mercado financeiro que vão ter um impacto no mercado imobiliário? Cara, eu acho que assim, eles estão diretamente relacionados, né? Mercado financeiro é um pouco do que eu estava falando. Qual que é a taxa de retorno desse investimento, né? Então, a hora que a gente olha uma taxa de juros maior, um custo
do dinheiro maior, eu tenho uma questão aqui de custo de oportunidade para o investidor. Então, normalmente, o que acontece? O preço dos imóveis, para valer a pena aquele investimento, ele tem que ser mais achatado. Né? E o que a gente tem acompanhado, não só em questão de imóvel de leilão, e eu acho que aí o imóvel de leilão ele entra como mais uma oportunidade, mas é uma necessidade de você olhar ativos imobiliários com preço menor do que os praticados há alguns anos atrás. Tempo atrás. Exato. Né? Vamos lembrar da pandemia, quando a taxa de juros caiu para 2%. O que aconteceu com o preço dos imóveis? Explodiu. Por quê? A liquidez que estava na poupança, a liquidez que estava nos investimentos, ela veio para o mercado, para a economia real. Vamos lá, todo mundo aqui já deve ter feito algum investimento, quem está ouvindo a gente. Ou o pai ou algum familiar comprou um imóvel para alugar. Comprei um apartamento para alugar. Qual que é a taxa de retorno? Média? 0,5, 0,3 ao mês. Exato. Então, beleza, 5%. Hoje a taxa de juros está com expectativa de bater 15% até o final do ano. Já está apontando para 15%. Então, essa tomada de decisão, eu tenho que comprar um imóvel mais barato para ter um retorno melhor. Ou, talvez, comprar um imóvel em uma outra região, né, que tem uma região mais valorizada, ou um potencial de valorização. Então, tem várias questões relacionadas aqui, que não só a renda, mas a valorização do ativo imobiliário, dependendo da região. Então, eu acho que a gente brinca que imóvel, você tem que olhar além de preço, além de burocracia para desenrolar o imóvel, quando a gente fala de um leilão, a localização. Isso faz toda a diferença também. Mas olhando um pouquinho dessa perspectiva, né, o que o juros impacta na minha visão, ele vai impactar diretamente a conta de taxa de retorno para o investidor. Então, para a gente ali, quando a gente vai fazer uma análise de alguma oportunidade de investimento, eu vou olhar a precificação, o custo de oportunidade que aquele investidor tem, ou que nós ali temos, né, do dinheiro no tempo, para saber quanto que eu tenho que... Por quanto que eu compro e por quanto que eu posso vender esse imóvel. A remuneração disso tem que ser acima de X. Cara, eu tenho que pagar mais do que o CDI paga. Com certeza, porque eu tenho um risco intrínseco aqui. Exato. Né? O prêmio tem que ser maior porque o risco é maior. Senão você deixava lá no CDB e a risco muito baixo. Exato. Né? Compra um ativo ali isento e deixa o dinheiro aplicado. Sim. Então, isso é um desafio nesse momento para a gente, para o mercado, vamos dizer assim, não financeiro, porque quando você tem necessidade de taxas de retorno maior, o número de oportunidades de investimento reduz. Sim. Né? Sim. Então, a hora que você olha, talvez, para um leilão, o imóvel tradicional pode não fechar a conta, mas o leilão fecha. Sim. Então, aumenta aqui, talvez, a oportunidade. E vê se eu estou falando alguma bobeira assim, mas eu entendo também, né? A gente teve uma discussão semana passada com outro convidado, que foi... A gente percebeu que, por conta do spread, então o desconto no leilão, ele realmente é maior. E aí, a uma taxa de juros mais baixa faz mais sentido ainda, né? Porque você tem um desconto de 40% no imóvel e você está com 7% de Selic. Putz, a conta fecha fácil. Ela é no-brainer. Você tem que fazer porque Sim. Mesmo se você errar, você acerta, né? Então, as coisas mudam um pouco quando a taxa de juros acaba sendo elevada, né? Em contrapartida, a gente também entende que vai aumentar a oferta de imóveis em leilão, porque o índice inadimplência vai subir, exatamente. Isso pode não acontecer logo num ciclo muito curto, mas esse rebote ele vai vir. Eventualmente com uma competição menor, né? Porque também tem acontecido isso, uma competição, né? A gente tem participado e vendo uma competição nos últimos anos crescente, sim, elevando os preços dos imóveis. E aí quando você pega aqui um produto financeiro com menos risco, pagando 15% ao ano, e você olha um outro pagando 30% com um pouco mais de risco, talvez parte desse mercado vai preferir ficar ali nesse um pouco mais seguro e, cara, dando 1,25 ao mês. Vocês acham que isso que faz sentido? E como que você entende que isso pode ser uma oportunidade para aquele cara que já é teu cliente, que já está um pouco acostumado com risco, de surfar ainda mais esse mercado no momento de altas ou alta de taxa de juros, né?
Cara, eu acho assim, aí vai... Eu acho que, primeiro, né, faz todo sentido o que você falou, acho que concordo plenamente. Nós vamos ter um efeito rebote aqui, porque a capacidade de pagamento das famílias... Vamos lá, né, gente? Da onde vem os imóveis de leilão? Pessoas que não conseguiram pagar, uma dívida que existia em cima daquele leilão. Dependente de onde vem, financiamento é de um problema financeiro, dos encargos, né? Ou às vezes não pagou o IPTU, às vezes não pagou o condomínio, mas assim, vem de um problema financeiro ou talvez de algum problema familiar que teve briga uma família, uma sucessão, enfim. Mas a tendência quando você tem uma economia com aumento de taxa de juros, isso com as famílias endividadas, e você gera um aumento de inadimplência, a tendência, efeito rebote, não é do dia para a noite, mas a tendência é que no médio prazo a oferta de ativos em leilão aumente. Se a taxa de juros ela continua alta, cara, eu tenho um competidor aqui, né, para o imóvel de leilão. Sem dúvida. Então, tô olhando ali a minha aplicação, tá rendendo mais que 1% ao mês, sem risco, bonitinha. Falou, vou para um imóvel de leilão? Talvez eu não vá. O investidor padrão. E aí vem a oportunidade para as famílias que a gente atende. Por quê? Porque eu já tenho várias caixinhas. Né? Então eu tenho a caixinha que está ali no baixo risco, mas eu tenho a caixinha que eu preciso tomar mais risco para entregar uma rentabilidade. Você diversificou a carteira dele e você tem... A hora que você faz a diversificação, eu tenho espaço para tomar um pouco mais aqui não vou falar que é risco, né? Mas é para fazer um investimento que vai me trazer um retorno maior. E aí, eventualmente, ele vem carregado de um pouquinho mais de risco. Exato. Né? Eu saio um pouco daquele investimento líquido, vou para um investimento ilíquido de mais longo prazo, eu tenho tempo para esperar e aí eu gero uma oportunidade de retorno maior. E aí, falando de risco especificamente, é um pouco da sua visão também, assim, a gente tem muita procura de clientes que chegam e falam, cara, legal, entendi o mercado, leilões judiciais, tudo mais, só que eu tenho medo de perder dinheiro. Né? Eu tenho medo de botar meu dinheiro lá, arrematar, o pagamento é à vista e tudo mais. Só que eu tenho medo desse dinheiro sumir. Né? E a gente já teve discussões sobre isso. E você tem uma responsabilidade fiduciária né, como gestor, e, enfim, né, como sócio da Patagônia, que é de fato preservar o capital daquele seu cliente. Então, assim, enquanto o cliente, pessoa física, ele tem um certo cuidado, eu imagino, e te conhecendo... O dobro do cuidado. O triplo do cuidado, né? Porque se o cliente, pessoa física, se a pessoa física faz uma diligência, você faz a diligência vezes 3. Exato. Né? Para entender. E aí, como que você, né, dentro dessa jornada do mais institucional, como que você também analisou isso, né? Pô, vou investir aqui um capital do meu cliente, em que eu sei que tem um pouco mais de risco, mas vai me trazer muito retorno. Mas até que ponto essa análise de risco ela vai, né? Então, você chegou a fazer uma análise disso? Olha, eu vou perder dinheiro, esse tipo de investimento no leilão judicial, eu não corro risco de perder dinheiro, eu posso ficar com dinheiro... Cara, rendendo ali o indexador X, como que é feita a análise hoje dentro da Patagônia? E qual que foi, assim, cara, o ponto que você e o Thiago olharam e falaram, putz, aqui eu acho que dá pra gente montar um produto, aqui eu acho que dá pra gente montar um veículo, porque eu consigo preservar o capital do meu cliente, né? Cara, acho que assim, um ponto importante, acho que a análise de risco ela tem... várias vertentes, né? Mas, primeiro, a hora que a gente vai falar de um ativo em leilão, eu tenho um risco judicial aqui, de burocracia, de desembaraçar aquele ativo, né? Isso eu acho que a análise do processo, a análise da matrícula, da certidão de nascimento do imóvel já te dá uma diretriz de quão risco você está tomando ali. Tá. E análise e tomada de decisão, entro ou não entro. Se o risco for muito alto, cara, a gente não vai entrar. Por quê? Eu acho que a hora que você compra o imóvel, e aí é uma visão muito que a gente ouve dos nossos próprios clientes, cara, mas você tem um imóvel lá, você não está no risco. O imóvel não vai ser meu? Não vai. Vai. Não, mas a nossa visão de risco não é só essa, se o imóvel é meu ou não. É o risco do negócio. Exato. Porque eu não estou olhando só a compra do tijolo, eu estou olhando um negócio. É comprar o tijolo, é reformar e é vender. Né? Então, assim, eu preciso ter o ciclo.
Então, eu acho que a primeira análise de risco está aqui, a segunda análise de risco, um risco mercadológico. Por isso que eu falo que a questão de localização é muito importante. Primordial, né? Eu posso ter uma oportunidade de comprar um apartamento, de comprar um imóvel com 70% de deságio, 80% de deságio. Cara, mas se eu não tiver o que fazer com isso, não adianta eu comprar. A liquidez dele tá super descontado, mas não tem comprar liquidez. um imóvel numa falência com 1% da avaliação se ele está num bairro que nada vende. Exato. Então, eu vou ficar com aquele imóvel na minha carteira sem ter o que fazer. E se não vende, dificilmente aluga. E aí eu vou ficar com custo. Eu vou carregar, seja um IPTU, eu vou carregar, às vezes, um condomínio, dependendo onde for. E às vezes eu vou ter que até carregar um custo de segurança. Manutenção. Então, essas duas vertentes de análise de risco, e aí é uma questão de risco regulatório ou risco jurídico e risco mercadológico, que a gente faz, e faz com muito cuidado. Por quê? Porque a gente não olha a visão ali da gestora, a visão que a gente traz para os nossos clientes, não é a visão de comprar o ativo e sentar nele. É comprar um negócio. Então eu tenho que ter começo, meio e fim. Tá? Sim. Então isso é um ponto muito importante lá pra gente. E se você tivesse que apostar numa mudança de mercado ou algo que pudesse ser melhor dentro dessa realidade de investimento, de leilão, o que você diria que poderia ser melhor no seu dia a dia? Cara, eu acho que assim, melhorar hoje, questão de informação, né? Acho que a hora que a gente fala de oportunidades de investimento em leilão, a falta de informação, hoje a Cardeal já veio e ajuda muito a gente nesse quesito, né, de compilar a informação e trazer uma visão já mapeada, digerida daquela informação, mas ainda falta muito, né? Então, hoje a gente está conseguindo cobrir o estado de São Paulo. Exato. Mas a gente tem um mar de oportunidade no Brasil, né? Então, esse processo, eu acho que o processo o mercado de leilão, ele ainda está engatinhando. Né? E o mercado imobiliário também, quando você compara o mercado imobiliário brasileiro com o mercado imobiliário de um país como os Estados Unidos, por exemplo, eu falo que a gente tem o nosso trabalho aqui, né? E vai ser para sempre isso. É um trabalho de transformar dado em informação. Isso é o que a gente faz. Qual que é o grande ponto quando a gente compara com o mercado mais evoluído? A gente tem um mercado americano, por exemplo, que é um mercado que tem muito dado há muito tempo. Então, o Brasil, a gente está falando... Cara, vamos colocar aqui um quinto andar da vida que não divulga informação, mas que de alguma forma você consegue ter um norte, e entre outras, 2017, 2018. Cara, é um bebê. É um bebê. Né? Quando você olha para o mercado americano e você olha um imóvel no mercado americano, você tem informação dele de 40, 50, 60 e com um nível de profundidade de dado muito grande. Então, eu acho que a gente hoje... passa por um momento de transformação. Eu acho que as empresas, o mercado, as próprias prefeituras e órgãos públicos, eles estão entendendo que uma informação de TBI, por exemplo, ela é muito mais saudável divulgada do que fechada, né? Então a gente teve o primeiro movimento da Prefeitura de São Paulo. Hoje a gente consegue entender com um pouquinho mais de profundidade, mas não tão fundo ainda, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, né? Esse negócio ele vai de alguma forma se espalhando. E aí as pessoas e as entidades, as instituições, elas vão vendo que divulgar aquela informação não causa tanto prejuízo como eles pensavam. Algumas pessoas não gostam. Não gostam, mas, cara, ele causa muito mais benefício do que prejuízo. Com certeza. Então, a gente entende também que essa expansão para outros negócios também depende um pouco dessa base de dados e a gente está tentando cada vez, né, cavar mais isso e buscar e fazer parceria e, né, e mostrar para o mercado que esse dado ele é muito importante e ele tem que ser transformado em informação para permitir decisões mais inteligentes, né, Gu? Eu acho que esse é o nosso trabalho hoje de o que tem nós estamos atacando e como a gente faz para abrir mais isso, né? E até para difundir, né? Difundir, até exemplificando um pouco do que você falou, a gente encontra essa barreira até em termos de avaliação pelo Brasil, né? Porque em São Paulo a gente entra num processo judicial, vê a avaliação, você vê a avaliação feita por um perito, por um engenheiro. Foto, né? Você tem... Com muita atenção. Agora você vai para Minas ou até o Rio de Janeiro, vai então você vê uma página escrita à mão. Um laudo de avaliação, uma página, você fala, não é possível. E isso dá
a insegurança para tomada de decisão. Aí você fala, tá bom, então vou fazer minha própria avaliação. Onde é que eu vou fazer uma avaliação real que não seja nesses sites que mais vendem anúncio de imóvel do que imóvel, né? Sim. Aí você acaba caindo num processo de investimento, de gasto. Sim. Vou contratar uma empresa especializada em laudo de avaliação para eu ter uma garantia do laudo de avaliação. Cara, e a gente faz isso. E às vezes a gente faz, quando a gente tem o ativo investido debaixo dos nossos fundos, eu obrigatoriamente faço um laudo de avaliação a cada ano, com empresas especializadas no mercado, tudo. E dá divergência. Dá. A metodologia que um usa é diferente da metodologia que o outro usa, a visão de um é diferente da visão do outro. Cara, é difícil. Né? Então, eu acho que essa... Mas eu acho que essa assimetria que é a oportunidade. Mas exatamente. Né? É aí que está o spread, é aí que está... Quando você opera com alguém que consegue entender e mostrar esse tamanho, você faz uma conta. Quando você não consegue, você sai da mesa, né? E aí que vem a questão de eu conseguir fazer uma conta, eu conseguir ter uma visão e eu conseguir... Estamos falando de preço, de entrada. E o preço de saída? Tá. Né? Então, assim, quanto tempo... E qual que é a válvula de saída? E o que eu preciso fazer? Às vezes, um negocinho que você faz ali no imóvel, uma reforma, ele já pula de patamar. Ele pula de patamar. E eu acho que é um pouco da visão também, que é outro tipo de investimento que a gente faz, às vezes dentro, às vezes fora de leilão, mas é o tempo que o investidor tem. Às vezes tem um investidor que fala assim, eu tenho 1 ano para isso daqui acontecer, o meu ciclo tem que ser de 12 meses. Ele vai valorizar X%. Cara, aí o cara ele pode entrar num preço um pouco melhor, tomando menos risco, né? Talvez ali na parte burocrática, porque ele vai ter um horizonte menor. Beleza, se ele ganhar 20% no ano, tá ótimo. Sim. Agora, aquele cara que consegue esperar um pouco mais... Ele tem uma oportunidade de ganho maior. Ele vai surfar mais. A gente estava fazendo uma conta agora, eu e o Paulinho, de um imóvel que a gente estava analisando, que era o CDI do período versus a valorização do valor venal do imóvel. Do imóvel. Cara, é assim, 3, 4 vezes o CDI. Óbvio, né? Não dá para falar que isso é para tudo. Não. Mas assim, você vê que o imóvel no tempo também... ganha valor. Ganha valor. E muitas vezes, dependendo da região que volta para a localização, ele ganha mais valor do que uma Selic da vida. O imóvel tinha valorizado 20 vezes, né? 20 vezes. Em 2005 foi comprado valor venal de 350 mil e hoje em dia valia 7 milhões, 6 milhões. Valor venal. Coisa assim. Só que tem regiões que acontece o contrário, né? Por isso que a gente fala que a localização, você imagina cara... o seguinte, sei lá... montar um presídio do lado de... Cara, não, eu vou dar um exemplo de um ativo que a gente comprou, uma área na Bahia, 1 quilômetro de praia. Lá em... sei. Cara, nós compramos de um outro investidor institucional que estava com a posse da área, com a propriedade da área já fazia mais de, 15 anos. Ele pagou 5 milhões de dólares na época e a gente pagou 6 milhões de reais. E aí? O tempo foi favorável? Mas por quê? Porque a mudança... vou falar que a área desvalorizou? Não, a área não desvalorizou. Mas você tem a questão da tomada de decisão. O investidor institucional ele tem uma visão diferente. Ele precisa acabar com o ciclo. Sim. E aí eu falo da questão do tempo. Pô, mas ele segurou 15 anos, Gustavo. Ele já esperou bastante. Eu sei, mas ele tinha um projeto para desenvolver naquela área que ele não conseguiu desenvolver por questões de crises econômicas. Mas ele preferiu liquidar e... Eu preciso tomar uma decisão. Os fundos, ele tem começo, meio e fim. Nosso fundo tem começo, meio e fim. Ele tem prazo. Sim. Né? E aí, onde que a gente conversa com os investidores, com quem vai entrar no fundo, fala, mas qual que é meu risco? Cara, o risco é a gente não conseguir vender o apartamento, você receber um apartamento ao invés de receber teu dinheiro de volta. Nos Jardins. No Itaim, nos Jardins, reformado, pronto. Esse é meu risco? Puta, beleza, vamos embora. Né? É uma questão de tempo ali, no máximo vai adiar um pouquinho, mas o risco é muito baixo. Exatamente. Sei que a gente tem uma questão de tempo, né? A tua agenda tá apertada. Eu queria, explorar um último assunto com você, e aí fugindo do Gustavo Patagônia, entrando um pouco no Gustavo Pessoa Física, que é... A gente tem olhado muito, né, em conjunto, duas coisas. Acho que o primeiro ponto é investimentos em leilão para
ganho de capital. Então, arremata, reforma ou não, dependendo de como tiver a situação do ativo, e vende. Vende com spread, ganho de capital, realiza isso no fundo. Mas vira e mexe, a gente tem se provocado de alguma forma a olhar ativos para renda. E aí eu sei o que você faz na pessoa física, mas queria também que você desse um pouquinho aí, uns 2 centavos de contribuição, de como que você vê essa complementariedade entre eu vou ter ganho de capital e vou ter renda, né? Então, a gente tem ativo hoje, você tem alguns ativos na tua carteira pessoa física, que são mais voltados para renda. E aí, quando a gente fala de renda num imóvel descontado, aquele yield ali, o yield, para quem não sabe, é o quanto que você ganha de aluguel em cima do valor que você pagou naquele imóvel, né? Então, quando você tem uma base, né, um denominador ali muito menor, você acaba tendo um yield muito maior. Né? Então, você aproveita do spread ali, da compressão do preço no leilão, e quando você coloca ele para renda, você vem com uma taxa de retorno, um yield mensal bem maior. Né? Seja alavancado, não alavancado, enfim. Né? Aí tem formas de fazer. Como que está a tua experiência? Você acha que faz sentido esse tipo de produto para um mercado institucional? Como que a Patagônia entende isso? E aí eu acho que tem que entrar o Gustavo, pessoa física também, que acho que faz sentido. Um pouquinho, né? Da experiência. Cara, eu acho que faz sentido tanto para pessoa física quanto para institucional. E, mais uma vez, é o preço de entrada com a localização. Que a gente tem experiência aqui. Eu posso ter um mesmo preço de entrada em imóveis diferentes, com localizações diferentes, e a rentabilidade daquele ativo vai ser diferente. Sem dúvida. Né? Principalmente quando a gente fala aqui em São Paulo. A localização ela manda muito no preço que você consegue cobrar de um aluguel. E aí vem um pouco do que eu falei lá atrás. E é desproporcional. São Paulo é muito desproporcional. Né? São Paulo é maluco. É muito proporcional. Você pega uma região. A Zona Oeste. Tá bom, mas aonde da Zona Oeste? Aonde? Aqui, ó, esse bairro aqui é 10 mil reais a locação e o mesmo imóvel, 5 mil. 5 mil, exatamente. Então, assim, é o que eu falei um pouco lá atrás. A hora que você. Eu acho que é o padrão do investidor brasileiro, investidor imobiliário, tem um apartamento, lançou um prédio, eu vou comprar um apartamento para alugar. Essa é a visão tradicional. Quanto que a gente falou que rende aqui? 0,4, vai. 0,4, 0,3, 0,5, beleza. Se eu comprei muito bem, vai pagar 0,6 ali, ó, tô feliz pra caramba. Pra caramba, exato. Então, aí tem uma outra visão que a gente usa na gestora, que muitas vezes a gente olha, por exemplo, eu vou comprar um terreno que tem um potencial de incorporação e vou fazer uma permuta com uma incorporadora. Então, vamos trazer a visão de investidor. Eu comprei um terreno a preço de metro quadrado, fiz uma permuta. Eu já ganhei aqui um pouco. Né? O meu resultado, a hora que eu recebo apartamentos e não dinheiro, ele é maior. Vários desafios que foram superados. Já vários desafios superados. E aí eu tenho um ponto que eu vou falar assim, eu não vou vender esses apartamentos, eu vou alugar esses apartamentos. Qual que é o diferencial desse investidor para o investidor que comprou um apartamento? Esse investidor está com preço de custo. O cara que comprou o apartamento da incorporadora, ele está com preço de venda. Essa rentabilidade aqui já é maior. Uhum. Então, de forma simples, eu estou falando que você tem oportunidades de ganhar aqui. A hora que a gente traz isso para leilão, que o deságio é muito maior, muitas vezes se você fizer a conta do imóvel em leilão, faz a conta de custo de reposição. Quanto que custa para construir aquele prédio? Quanto vai custar aquele apartamento hoje, naquela região? Cara, muitas vezes você está comprando 50% do custo de construção. Então, a hora que você vai olhar o yield, você sai do 0,5, do 0,4 para ir para o 1,5, para o 1 alguma coisa, quase 2. Beirando 2 ali. Cara, a conta faz muito sentido. Em um ativo real que tá ali. Exato. Que tá tendo a valorização porque você pagou 500 e ele já tá valendo 1,5 a hora que você termina a reforma. Então, você tem várias oportunidades. Só que, mais uma vez,
São Paulo é? Localização, E é maluco. Os 3 pilares do investimento imobiliário é localização. É isso. Então, assim, tem muita oportunidade, a gente tem feito bastante, tanto na pessoa física quanto para alguns clientes. E eu percebo até interesse, às vezes, em prédios inteiros. O investidor ele quer sentar no ativo inteiro ali e reformar e operar. E vocês têm essa procura lá também? Tem essa procura também. Aí o investimento acaba sendo um pouco maior. Maior. Só que aí vem a oportunidade do fundo. Mais uma vez, eu preciso fazer isso necessariamente com um único investidor? Não, a gente consegue estruturar um fundo, pulverizar um pouco isso com algumas famílias e fazer o negócio acontecer. Então, é uma oportunidade também, é uma coisa um pouco mais estruturada, mas no paralelo você tem oportunidades individuais que fazem muito sentido. E vem oportunidade no micro, né? Ainda mais assim, trazendo só um caso que a gente analisou até no Rio de Janeiro, no imóvel na Prudente de Moraes, que já tinha passado por todo esse processo de construção, habite-se e etc. E por conta de uma briga familiar, estava lá parado, por conta de uma sucessão, era um imóvel de 170 metros quadrados na Prudente de Moraes. Na Prudente de Moraes foi avaliado em R$800 mil. Hoje o valor mais barato que você encontra no mercado é 2,5 milhões. E ele começou os lances a R$500 mil. Então, ou seja, tem a oportunidade de mercado, mas também tem o micro, né? Da discussão familiar, da avaliação mal feita e de você pegar esse imóvel, enfim, e ainda potencializar absurdamente o seu ganho. É isso aí. É isso, cara. Obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo. Valeu pelo papo aí. Demais. Enfim, um jabazinho aí. Patagônia, capital. Patagônia, capital. Confiança 100% no trabalho de vocês. Valeu, aí. Sei que igualmente. Sei que é recíproco. Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Por compartilhar. Espero ter contribuído demais, aí pouco com a galera. Abre a cabeça e deixa tudo mais claro. Se alguém estiver procurando um MFO, estiver procurando gestora. Ou um fundinho para investir. Vamos fazer negócio em leilão junto. Tamo aí, tamo junto. Gente, obrigado. Mais uma vez, Gu, obrigado. Valeu, Paulinho, valeu, Gui. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado, um abraço. Gustavo, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.